alunos do Colégio Municipal Rio Branco, do primeiro ano Vermelho e Azul. Nossa aula de hoje é sobre tecnologias modernas utilizadas pela cartografia. É o último conteúdo, dessa primeira parte, da unidade 1 do livro, que fala sobre a cartografia. E essa parte tem uma importância justamente porque ao longo do tempo nós vimos que a cartografia ela foi passando por constantes processos de modernização, de inovação, e essas novas ferramentas hoje em dia elas estão presentes nas mais variadas formas de trabalho cartográfico aí, mas também relacionada à urbanização, estudo de população, agricultura, navegação, meios de transporte de forma geral, envolvem essas novas tecnologias. Então a gente vai falar um pouquinho sobre elas, sobre a importância dessas tecnologias para a nossa sociedade atual. Hoje nós somos meio que dependentes dessas novas tecnologias aí. E elas foram evoluindo ao longo do tempo, e hoje elas dominam desde um simples aparelho de celular até mesmo um satélite, vão estar relacionados a essas novas tecnologias utilizadas pela cartografia. Sobre diferentes olhares sobre o mundo no tempo. Então, o avanço tecnológico aperfeiçoou a cartografia, permitindo maior conhecimento e detalhamento do espaço terrestre. Então, essas novas tecnologias da informação, como satélites, computador, telecomunicações, têm possibilitado avanços significativos no estudo do espaço geográfico. Desenvolve-se a geotecnologia, que é o conjunto de técnicas e processos que visam a estudar espaços terrestres com seus elementos naturais ou construídos, buscando atender às necessidades de levantamento, organização e análise de dados de localização no espaço geográfico. Então a gente vai ver um pouquinho desse processo de evolução das tecnologias envolvidas pela cartografia. Então, essas imagens elas são captadas hoje principalmente por satélites artificiais. Esses satélites eles estão espalhados, são vários tipos de satélites, claro que cada um com um propósito, cada um tem a sua utilização específica. Nós temos satélites de recursos terrestres, satélites que são utilizados na meteorologia, uma infinidade de tipos de satélites aí. Navegação, o próprio satélite de GPS que a gente vai falar mais à frente. Então, isso proporcionou a elaboração de mapas bem próximos da realidade. Através dessas imagens aéreas, obtidas por esses sensores instalados nesses satélites, nós conseguimos ter imagens da superfície terrestre bem próximas da realidade. Inclusive, através do satélite, nós podemos confirmar realmente que a Terra não é plana, que através das imagens de satélite a gente vai perceber claramente o formato da Terra aí, ok? Então, vamos falar de 4 pontos principais aí, que é o sensoriamento remoto, a aerofotogrametria, GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, e o SIG. Então nós vamos detalhar cada um desses. Lembrando a vocês que todos estão relacionados a essas tecnologias aplicadas à cartografia, aí, cada um com a sua utilização, mas os 4 elementos eles vão compor essa cartografia moderna. Então, primeiro, sensoriamento remoto. Primeiro, a gente vai entender o nome, sensoriamento remoto. Então, quer dizer, é um sensor remoto. O que é um controle remoto? Controle remoto nós utilizamos para poder mudar os canais, o volume da televisão, de um aparelho à distância. Então, quando eu falo sensoriamento remoto, eu estou me referindo exatamente ao quê? A um sensor à distância,
É um sensor que vai proporcionar eu alterar, né, os canais e tudo mais. Então, nesse caso aí, esse sensor à distância são sensores que ficam instalados em satélites, e a partir disso aí, esses sensores eles vão captar, né, imagens aí, fotografias, né, eles vão escanear a superfície terrestre. Esses sensores eles são divididos entre sensor ativo e sensor passivo, né? Como que funciona isso aí? Um sensor ativo é aquele tipo de sensor acoplado no satélite que ele vai o que? Produzir a sua radiação. Então, por exemplo, um radar, né? Ele vai emitir uma onda e vai, né, capturar essa onda emitida. Ele vai ver a distância que essa onda vai propagar. Então, o próprio sensor está produzindo a sua energia. Já o passivo, né, é o satélite que vai utilizar através de um sensor que vai captar a energia refletida por um outro elemento. Nesse caso, principalmente, né, o Sol. Então, grande parte das imagens elas vão ser produzidas a partir de que a energia solar ela incide na superfície terrestre e o sensor ele vai captar o que? Justamente essa energia refletida, ok? Já o radar, né? Aí é um pouco diferente, como eu já havia falado para vocês. Ele vai estar o que? Captando energias, né? Principalmente energias, ondas, né? Eletromagnéticas, e vão conseguir, através dessa captura, conseguir, por exemplo, ter um controle, né, do tráfego aéreo. Então ele usa o que? Radares. E esses radares eles vão conseguir verificar do solo, né, esses aviões que estão dentro do raio, né, de ação daquele radar. Então também é um tipo de sensor. Então, lembrando a vocês que esses satélites é uma tecnologia ainda que muito restrita a alguns países, né? Nem todos os países possuem essa tecnologia. No caso, por exemplo, do Brasil, né, nós somos muito dependentes de imagens, né, produzidas aí por satélites, né, de outros países. Nós temos que comprar esses tipos de imagem, né, para poder ter esse arquivo aí de imagens, tanto de recursos terrestres, meteorológicos e tudo mais. Ok? Eles são usados para uma infinidade de coisas que a gente vai estar vendo um pouco mais à frente. Então aí um exemplo, né, de uso do solo urbano. Então uma imagem de satélite, né, que foi produzida aí, o que a gente vai poder, né, fazer a partir dessa imagem. Ela pode ser utilizada como planejamento de infraestrutura, inferências de densidade populacional, avaliação de riscos ambientais, etc. Então, nesse caso, o que eu consigo perceber? Né? Exatamente a área ocupada pela mancha urbana, né? E a partir dela, juntando uma série de fatores, fazer um planejamento dessa área urbana, né? Para que lado que essa área urbana está crescendo, né? Quais são as principais áreas de risco, a proximidade, né, dessa área urbana em relação aos cursos dos rios. Então, através, né, desse uso de imagens de satélite, né, podemos fazer um planejamento melhor, né, principalmente do uso do solo urbano. Uma outra forma também, né, do mesmo jeito que eu faço para o uso do solo urbano, também do uso do solo rural. Inclusive eu até mandei um outro vídeo, né, que fala só mostra, né, imagens de satélite como que determinadas localidades vão mudando ao longo do tempo a partir, né, dessas imagens de satélite. Eles pegam um mosaico aí, né, de períodos diferentes e dá para notar perfeitamente o quanto o desenvolvimento, né, foi produzindo essas mudanças, né, na paisagem. Nesse caso, né, a gente está mostrando aí uma imagem de uma área rural. Então, como que eu posso estar utilizando, né, para estimar a área plantada, a produtividade agrícola? E hoje em dia, inclusive, os satélites são muito utilizados até mesmo para fazer imagens
para observar a lavoura, né, áreas que estão infestadas, por exemplo, por uma praga, por algum problema, para poder tomar medidas, né, exclusivas, né, dentro daquela área onde se percebe o problema. Então, a agricultura hoje em dia, principalmente a agricultura moderna, né, a grande agricultura, ela se utiliza muito, né, do uso das imagens de satélite. Outra questão também muito importante, né, principalmente no nosso país, né, seria até mais importante ainda esse uso para monitoramento de vegetação. Como a gente tem, né, uma das maiores florestas do globo, né, e passamos muito por essa ação, né, de desmatamentos e tudo mais. E com imagem de satélite eu consigo fazer imagens, né, como a extensão, né, territorial amazônica, não tem como a gente ter pessoas para ficar fazendo o gerenciamento, o controle pessoal dessas áreas, mas através das imagens de satélite você consegue perceber, por exemplo, a evolução, né, de desmatamento, as áreas que estão sofrendo mais desmatamento, porque o satélite ele vai fazendo várias imagens do mesmo ponto e através de programas de computadores, que a gente vai falar mais à frente, que é o caso do SIG, por exemplo, que é o Sistema de Informação Geográfica, eu posso estar o quê? Fazendo esses estudos, né, da ampliação das áreas mais desmatadas, das tendências de desmatamento, né, para que direção esses desmatamentos estão indo e poder tomar medidas mais eficientes para combatê-las. Outro, né, utilização aí também é a poluição. Como o satélite ele vai pegar essa energia refletida, então ele consegue ver perfeitamente o que? As diferenças de tonalidade. Então nesse caso, né, ele vai conseguir o que? Verificar a coloração, né, da água e através da mudança de coloração da água saber que essa água ela está poluída. Então um outro recurso importantíssimo aí, né, que vai auxiliar, né, com o uso das imagens de satélite. A gente não precisa de ir a campo para poder verificar essas interferências. Basta, né, analisar as imagens de satélites e verificar as mudanças, né, que ocorreram naquela paisagem. Comprometimento dos recursos hídricos. Essa imagem é muito bacana, né, que ela mostra aí o Mar de Aral. Né, essa imagem aí, ela vai detalhar claramente, né, ele fica aí localizado na Ásia Central. E nós conseguimos perceber, por exemplo, na primeira imagem, que é de 1989, e uma imagem de 2008. E aí a gente consegue perceber o quanto teve uma redução, né, das suas águas esse mar aí, que foi provocado principalmente pela retirada de água, né, para irrigação, para uma série de coisas, porém que ao longo do tempo foi comprometendo, né, essa região. E o Mar de Aral, né, praticamente aí, agonizando, né, o seu fim, justamente por causa dessa ação indevida do ser humano. E a imagem de satélite ela deixa isso muito claro, né? Basta bater o olho na imagem que a gente percebe o quanto, né, foi alterado essa paisagem. Agora a gente vai falar do segundo ponto, que é a aerofotogrametria, né? Esse nome grande aí, mas que é tranquilo de entender, porque inicialmente no sensoriamento remoto, naquelas imagens que nós estávamos mostrando, está relacionado a imagens de satélite. Porém, também existe o uso, né, através de sensores acoplados aí a aeronaves, né, feitos por aviões, e também vão ter essa produção de imagens aí. Geralmente elas são utilizadas, né, até mesmo para imagens de cidades, né, para estudos específicos, né. Esses aviões eles podem sobrevoar a uma altitude menor e conseguir capturar essas imagens aí de áreas menores, porém com mais grau de detalhamento. Então também é muito utilizado aí essa aerofotogrametria, apesar de que, né, com a evolução dos sensores acoplados a satélites, né, cada vez a tendência maior é utilizar os satélites aí. O terceiro ponto é o GPS, né, acho que todos nós conhecemos,
Hoje em dia, mesmo uma pessoa, né, que não conheça determinada região, basta ter em mãos um celular, que através dele você acessa um aplicativo aí que utiliza o sistema de GPS, e você pode claramente, né, percorrer qualquer canto aí hoje do Brasil e do mundo. O GPS ele funciona com um sistema de 24 satélites em 6 rotas diferentes, e esses satélites eles estão, né, espalhados aí pelo globo, e em qualquer ponto do globo, né, que a gente acesse, né, esses satélites, a gente vai conseguir ter 3 informações básicas. Essas 3 informações vão ser as informações de altitude, as informações de latitude e as informações de longitude. Lembrando lá das coordenadas, né? Se eu tenho latitude e longitude, eu consigo ter o que? Minha coordenada geográfica, então eu consigo identificar qualquer ponto da superfície terrestre através desse sistema, né, cartesiano aí, né, traçado pelas latitudes e as longitudes, né, os paralelos e os meridianos. Esse sistema de GPS ele foi desenvolvido no contexto, né, da Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, né, naquela corrida espacial principalmente aí, e hoje ele faz parte, né, da nossa realidade. Praticamente tudo, né, que nós utilizamos é através desse sistema de GPS. Hoje em dia, né, uma pessoa com um celular em mãos aí, às vezes ela nem sabe, né, mas eles conseguem rastrear essa pessoa basicamente porque muitos dos aplicativos, muitos dos recursos que nós utilizamos no celular, eles pedem, né, para que tenha a liberação da nossa localização. Então, automaticamente tendo a nossa localização, né, você consegue identificar onde aquele aparelho está, justamente por causa dessas coordenadas aí. Então hoje faz parte, né, do nosso contexto, do nosso dia a dia. Um pouquinho, né, sobre a história disso aí. Ele foi projetado para localizar com precisão um objeto, né, ou pessoa a partir de coordenadas geográficas exatas, assim como fornecer sua velocidade, caso, né, esteja em movimento. A tecnologia utilizada por operadores de celulares, empresas de seguros, né, de cargas, entre outros, né, e hoje em dia praticamente disseminou em todas as áreas. Então, como eu havia falado, ele me fornece 3 dados, né, que é a latitude, a longitude e a altitude. Como ele funciona, eu já havia falado, né, ele vai ser composto aí, por satélites que vão estar distribuídos aí na Terra, né, por toda a Terra, e mais ou menos aí, né, ele coloca aproximadamente aí 20.200 quilômetros de altura que esses satélites vão estar, né, e você tem uma rede, né, uma estação de tratamento desses dados aqui na Terra que vão estar recebendo. Então, por exemplo, aparelhos de GPS, hoje um aparelho de celular, ele vai conseguir captar, né, no mínimo aí 3 satélites, né, que a partir do cruzamento da informação desses 3 satélites, ele já vai te dar uma informação bem precisa. É claro que não é exatamente, né, mas ele vai te dar aí, né, o ponto, né, que você está na superfície terrestre. Mais ou menos, né, através desse desenho aí, a gente vai conseguir entender um pouquinho. Então você tem os satélites, né, e esses satélites eles estão recebendo informações de base fixas. Essas bases fixas aí, elas ajudam para que o satélite tenha uma comparação, né, do ponto que você está na superfície terrestre. Então ele faz uma relação dessas bases fixas com o deslocamento de embarcações, né, de transportes terrestres, e vai enviando esses dados, né, através principalmente aí dessas estações de tratamento. Então, a partir disso aí, você tem um mapeamento dessa superfície terrestre, auxiliando muito, né, na localização. Hoje, praticamente todos os meios de transporte eles vão estar contando, né, com essas tecnologias, né, de GPS aí, que é, né, a sigla em inglês, né,
que traz para frente esse sistema de posicionamento global. Algumas das utilizações, né? Localizar alvos a serem atingidos, no caso de fins bélicos, né? Mísseis teleguiados, orientar a navegação aérea e marítima, variações de fertilidade do solo, controlar queimadas, demarcar fronteiras, planejar rotas e rastrear veículos. São algumas das informações. Agora a gente vai para o quarto e último ponto, né? Que vai, de certa forma, né, englobar todos os três primeiros, que é o SIG, que é o Sistema de Informação Geográfica. Então, é um conjunto de tecnologias relacionado à informação e ao monitoramento do espaço terrestre. Ele resulta da utilização conjunta de mapas digitais, elaborados com auxílio do GPS e de bancos de dados informatizados. Esses sistemas permitem coletar, armazenar, processar, recuperar, correlacionar e analisar diversas informações, gerando grande diversidade de mapas e gráficos para necessidades específicas. Então, dentro disso aí, né, que a gente já havia falado, eu vou dar um exemplo, né? A gente está vivendo hoje um período de pandemia, e para a gente relacionar como que essa tecnologia, né, como que esse sistema de informação geográfica ele pode ser importante. Então, primeiro, eu repasso, por exemplo, os lugares onde eu tenho aumentos de pessoas contaminadas com o novo coronavírus. A partir disso aí, eu vou elaborar, né, essas coordenadas, esses pontos, né, no nosso país onde você tem casos crescentes desse novo coronavírus. Vou inserir isso aí em um banco de dados, em um computador. A partir desse banco de dados que eu criei, esse sistema ele vai produzir mapas a partir de imagens de satélites. Então eu vou conseguir localizar no mapa, por exemplo, isso aí, né, toda vez que eu inserir novos dados, ele vai ampliando essas situações. Eu vou inserindo e ele vai me dando, por exemplo, os lugares onde está tendo crescimento de casos, né, do novo coronavírus, os lugares onde eu tenho queda, os lugares onde eu tenho estabilidade. Basta inserir sempre esses dados e eu vou ter, né, ao longo do tempo aí, um banco de dados enorme, né, dessas situações envolvendo o novo coronavírus. Então eu vou poder o quê? Olha, esses locais no mapa são locais onde eu tenho situações críticas. Então o poder público ele vai poder o quê? Agir melhor nessas regiões, né, com medidas mais restritivas, com um maior planejamento, investimentos aí para reduzir, né, os graves problemas envolvendo o novo coronavírus. Então é um dos exemplos, né, são vários aí, eu vou até citar mais alguns. Planejar e distribuição de celular, né, os custos de serviços como a coleta de lixo, né, planejar e distribuição e calcular, né, os custos de serviços, né, como a coleta de lixo, planejar investimentos em obras públicas, facilitar o levantamento de imóveis para o cálculo e controle de arrecadação de taxas e impostos, melhorar a qualidade do sistema de transporte coletivo e do tráfego urbano, cadastrar propriedades, empresas e moradores com grande número de informações, né? Então, isso aí são alguns dos exemplos, né, de como esse sistema de informação geográfica ele pode ser utilizado. Então, gente, a nossa aula de hoje, né, é sobre esses novos recursos envolvendo as novas tecnologias e como nessas novas tecnologias elas passaram a fazer parte realmente da nossa vida. Gostaria, né, de reforçar para vocês a importância de vocês estarem acompanhando as aulas, de vocês estarem fazendo, né, as atividades. Estamos tentando, né, da melhor forma possível, transmitir esses conteúdos que vão ser importantíssimos para vocês aí. E claro, né, que as dificuldades elas vão surgindo, mas nós, né, professores, estamos aqui para auxiliá-los, estamos sempre pensando, né, no melhor para vocês. E, né, me coloco mais uma vez à disposição de vocês, né, para o que precisar. Estou
sempre no colégio, praticamente todas as manhãs no colégio, e precisando a gente está à disposição. Um grande abraço para vocês e bons estudos aí também, né, para que vocês tenham bastante êxito, né, nesse conteúdo. Na próxima aula, né, como eu já havia falado com vocês, nós vamos dar continuidade, mas, a gente vai passar, né, os gabaritos desses exercícios e vamos introduzir um novo conteúdo, né, que é de geologia, um conteúdo muito importante para vocês aí também. Um abraço a todos, né, e até mais.